Mais tarde ou mais cedo vai precisar de escrever no seu guião, no seu roteiro, uma cena em que tem de explicar alguma coisa importante aos seus espectadores. Por exemplo, um conceito científico complicado ou a origem dos 12 anéis de poder. Chama-se isso exposição e pode ser bem feita ou mal feita. Qual é que prefere? Olá, eu sou o João Nunes, um storyteller que adora contar histórias e ajudar outras pessoas e marcas a contar as histórias delas. Quando é necessário apresentar informação muito específica para que o espectador entenda uma parte importante da nossa história, estamos a falar de exposição. Diferentes públicos podem ter necessidade de níveis diferentes de exposição. Hoje, por exemplo, já não é preciso explicar o que é um telemóvel ou um robô, mas ainda é preciso explicar o que é um multiverso. Normalmente, há duas formas de introduzir este tipo de informação numa história. Ou diretamente ao espectador, sem intermediação, por exemplo, quando colocamos uma legenda que diz há muito tempo atrás, numa galáxia distante, ou indiretamente, através de situações criadas dentro da própria história, como interações ou diálogos dos personagens. Em ambos os casos, a exposição pode ser bem feita ou mal feita. Por exemplo, no início de Crying Macho, o último filme de Clint Eastwood, recebemos muita informação sobre o protagonista apenas através de um longo plano que mostra uma parede cheia de fotografias e troféus da sua longa carreira de cowboy e campeão de rodeios. Isso é exposição bem feita. Infelizmente, logo a seguir, a mesma informação é repetida oralmente por um personagem num diálogo que não tem muito sentido nem justificação. Ouvir dois personagens a discutir entre si coisas que ambos tinham a obrigação de saber, e isso acontece apenas como forma de passar essa informação ao espectador, obviamente isso é exposição mal feita. Como evitar então cair nessa armadilha, na armadilha da má exposição? Uma boa forma é começar por seguir estas 5 recomendações que apresento de seguida. 1. Quanto menos, melhor. Devemos dar apenas a exposição necessária e suficiente para atingir os nossos objetivos. Os espectadores são muito mais inteligentes e capazes do que por vezes imaginamos. Por exemplo, em rede social, toda a informação necessária para entender as questões legais complexas ligadas à origem do Facebook é dada em algumas cenas de audiência que vão sendo intercaladas na narrativa principal. E sempre de forma muito minimalista, apenas o essencial. Como dizia o próprio autor desse guião, Aaron Sorkin, não devemos subestimar a inteligência dos espectadores. Não é preciso explicar-lhes tudo, basta dar-lhes os pontos que eles normalmente unem as linhas e fazem o desenho completo. 2. Justificar a exposição. Deve haver sempre uma justificação racional para se expor informação. Uma das técnicas muitas vezes utilizadas é usar um personagem que precisa de ser posto a par dessa informação, um novato ou um recém-chegado, por exemplo. Logo no início de Avatar, os recém-chegados ao planeta Pandora são recebidos com um discurso sobre procedimentos de segurança em que lhes é explicada muita informação sobre o planeta e os seus habitantes. Ao mesmo tempo que esses personagens, incluindo o protagonista, recebem a informação, o espectador também a vai ouvindo e absorvendo. 3. Confiar na suspensão da descrença. Quando o espectador entra no filme, está disponível para aceitar algumas liberdades dos autores, dentro dos limites do género e do tema da história. Em Terminator, por exemplo, aceitamos com facilidade que os nossos descendentes no futuro, envolvidos numa guerra contra os ciborgues, tenham conseguido criar uma máquina do tempo que envia um deles para os nossos dias. Mas não precisamos de saber os princípios científicos e tecnológicos por trás dessa invenção. Por isso o autor James Cameron não perdeu tempo a dar-nos essa informação. 4. Dividir a informação em partes. Normalmente é melhor dividir a exposição por várias cenas e personagens do que enfiá-la toda na mesma cena. Por exemplo, no filme Nas Nuvens, o personagem de George Clooney não explica o que consiste o seu trabalho à sua nova parceira numa única entrevista, embora pela lógica isso provavelmente até se devesse passar assim. Em vez disso, vamos recebendo partículas de exposição em pequenas prestações ao longo de várias entrevistas e situações em que eles se envolvem. 5. Escolher o melhor enquadramento. Finalmente, se for preciso dar uma quantidade maciça de informação de uma só vez, então o ideal é encontrar uma forma interessante e diferenciada de o fazer. Em Jurassic Park, por exemplo, toda a informação sobre o processo de clonagem dos dinossauros é apresentada aos protagonistas num divertido filme dentro do filme. Um pequeno documentário a que os protagonistas assistem na sala de cinema do próprio Parque Jurássico. Ao mesmo tempo que os personagens espectadores veem esse documentário dentro do filme,
Os espectadores finais, na sala de cinema, recebem a mesma informação de forma transparente e indolor. Encontrar maneiras criativas e interessantes de inserir a exposição necessária nos nossos roteiros não é só um requisito essencial da nossa arte e ofício, é também um dos desafios mais divertidos e estimulantes que podemos ter enquanto autores. Se gostou deste vídeo, curta, partilhe e subscreva o canal para não perder os próximos. Até breve e boas escritas!